o amor de Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje. Qual é a finalidade do centro espírita? O que os senhores vêm fazer aqui toda quarta-feira? O que eu venho fazer aqui toda quarta-feira? E na quinta e na sexta? É de se pensar, por que o centro espírita? Uma das finalidades, são várias, do centro espírita, é o acolhimento. O centro espírita existe para acolher a pessoa. Porque a pessoa vem procurando algo que muitas vezes nem ela sabe que ela está procurando. Muitas das vezes a pessoa vem ao centro espírita porque está passando por um processo de sofrimento. Muitas vezes porque está com uma incerteza. Muitas vezes porque algo lhe incomoda e ela não sabe o que é. Então esse papel inicial é acolher essa pessoa. É chegar, quando a pessoa chega na porta, a pessoa recebe um boa noite. Isso é fundamental. A pessoa já entrar, quando a pessoa chega na porta, aquele que recebe a pessoa, né, que dá o primeiro contato, esse boa noite é muito importante. Né? Pode parecer uma simples palavra, uma simples, né, mas já pode mudar completamente aquela psicosfera que está chegando. Aquele sentimento que está no coração daquela pessoa, com esse boa noite que ela recebe já na porta, né, já pode haver uma modificação. O centro espírita tem uma finalidade de descobrimento. A pessoa vai se descobrindo o que ela sente, descobrindo quem ela é, como ela é e por que ela é. Qual é a finalidade dela? Porque nós temos incutido na nossa cabeça que nós temos que ter uma finalidade. Né? Nós temos que existir por algum motivo, para fazer alguma coisa. O centro espírita tem o papel de confortar a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa chega ao centro espírita, né, e ela quer ser ouvida muitas vezes. Por isso existe o diálogo fraterno. O diálogo fraterno não é para a pessoa para o outro falar o que tu tem que fazer. É para a pessoa ser ouvida. A pessoa tem essa necessidade, né, de ser confortada. De muitas vezes dizer o que vai no coração, o que está na sua alma e ela não consegue externar de uma outra forma. Às vezes a gente pensa assim, não, mas tem os parentes em casa, não é a mesma coisa. Tem coisas que a gente não consegue falar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa. E às vezes tu consegue desabafar com uma pessoa do centro espírita ou com um psicólogo. Não estou dizendo que o centro espírita faz o papel do psicólogo. O papel do psicólogo, o papel do psiquiatra é fundamental e importante. Todos nós deveríamos fazer terapia, sempre. Porque tem coisas que a gente não sabe nem que sente. Tem coisas que a gente guarda lá da infância, lá no período do berço, que a gente sequer sabe que está guardada, que está lá no fundo, lá no subconsciente. E aí, quando isso aflora, a pessoa compreende um monte de coisas que ela não compreendia dela mesma. Então, o centro espírita não faz o papel do psicólogo, mas com o diálogo fraterno, ele conforta esta pessoa. Ele dá o primeiro passo, muitas vezes, para a pessoa começar um tratamento que ela poderia comprar. Porque nós temos, principalmente no Brasil, nós temos o estigma de quem vai para o psicólogo ou para o psiquiatra é porque é louco. Né? Não é louco. A pessoa precisa fazer uma terapia. Fazer terapia é bom, para a gente se conhecer, para a gente enfrentar os nossos demônios interiores, os nossos problemas. Né? O centro espírita também tem como função o conhecimento. Tanto o autoconhecimento, quanto o conhecimento da doutrina espírita e do mundo em si. Nós não precisamos nos limitar à doutrina espírita. No centro espírita se conversa sobre tudo. Não há nenhum tabu dentro do centro espírita. Não há nada que não se possa falar dentro do centro espírita. Claro, não vai entrar um candidato para aquele centro espírita fazer campanha política. Isso não. Mas se falar sobre política, debater, falar sobre política agrega a coisas da polis, isso é essencial. Porque nós só estamos aqui reunidos hoje
por uma questão política. E eu provo. Se nós estivéssemos em Dubai, estaríamos todos presos. Porque em Dubai o cristianismo é crime. E como a nossa doutrina espírita tem como um dos fundamentos o cristianismo na parte moral, então estaríamos todos presos. Então só estamos aqui reunidos porque a política deste país assim não permite, enquanto Estado laico. O centro espírita tem como finalidade o progresso. O progresso pessoal de cada um, no seu tempo. Né? Ninguém é obrigado a correr no mesmo caminho, ao mesmo tempo, na mesma hora, aprender da mesma forma. Hoje já se estuda em educação que cada aluno é uma individualidade. Por isso que muitas vezes o aluno não aprende com o que o professor falou, mas a explicação do colega do lado, ele entende perfeitamente a mesma coisa que acabou de ser falada. Por isso é que hoje tem alunos que entendem muito melhor por um vídeo no YouTube determinada matéria do que na sala de aula. Porque há individualidades, o progresso é individual. Só que deste progresso individual vai depender o progresso coletivo. Quanto mais progredirmos em todas as áreas, mais a sociedade como um todo vai progredir. Porque a sociedade é feita de pessoas. Então, não há como um grande progresso surgir sem que esses pequenos progressos também aconteçam. O centro espírita tem como finalidade também auxiliar. Auxiliar espiritualmente, auxiliar moralmente, auxiliar fisicamente quando possível. Geralmente os centros espíritas fazem campanha de arrecadação de alimentos, de arrecadação de vestuário, de brechós, né, a preços módicos, porque tem pessoas que não gostam de ganhar as coisas, gostam de pagar nem seja um pouquinho, né, é uma questão de amor próprio da pessoa às vezes. Né? Por quê? Porque tem coisas que não esperam. Se a pessoa está com fome agora, ela não vai esperar uma semana para comer, precisa agora. Então o centro espírita tem como finalidade também o auxílio material quando possível. Tá? Mas não só esse auxílio da caridade, né? De buscar a justiça social também. De buscar uma forma de que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas se livrem das amarras da miséria. Né? Que como está no livro dos Espíritos, essa desigualdade não provém de Deus, mas dos homens. Se temos um mundo desigual, é porque os homens encarnados o fazem desigual. Não é uma lei natural. Isso está no livro dos Espíritos. Não sou eu que sou você. E essas exposições? Qual a finalidade? A finalidade nunca é uma coincidência. Nem para quem está falando e tampouco para quem está ouvindo. Em algum momento da minha fala hoje, vai servir para cada um dos nós. Não necessariamente tudo que eu falo. Agora, provavelmente tudo que eu falar está servindo para mim porque eu preciso ouvir. E eu descobri isso ontem. Né? De ontem para hoje eu descobri que eu precisava ouvir exatamente isso aqui também. O centro espírita, este momento não é só um preparatório para o passe. Porque o passe os senhores já estão e as senhoras já estão recebendo neste exato momento. Há equipes trabalhando aqui na sala de passe e aqui na exposição. Então os senhores já estão recebendo fluidos benéficos neste exato momento. Também não é só pelo passe. Porque se fosse pelo passe, seria só uma vez por semana. Esse passe vai durar a semana toda. Então tem muita coisa envolvida. O centro espírita é um grupo com ideais comuns. Qual é o ideal comum? Fazer o bem. O que não significa que o pensamento seja igual. Né? É um pensamento livre, diverso, de compreensão infinita e aberto ao debate. Porque é assim que o progresso funciona, com a conversa e com o debate. E se esse progresso não acontecer, a sociedade não progride,
tampouco progride a doutrina espírita, porque a doutrina espírita também progride. Ela também caminha de acordo com o seu tempo, isso eu já repeti várias vezes. E tem coisas que se imaginava no século XIX que não se aplicam hoje e estão no livro dos Espíritos. Ou seja, há de se ter um progresso, não se vai reescrever o livro, mas já entendemos de forma diferente. Quando se vem numa exposição, a gente não vai ouvir o que quer ouvir, mas vai ouvir o que precisa ouvir. Muitas vezes a pessoa chega aqui, é aquele expositor de novo que fala sempre sobre tal coisa. E aí lá pelas tantas a pessoa, mas diz que essa parte é mesmo. Se for uma posição contrária ao que a pessoa pensa, mesmo que a pessoa siga com a posição dela, e ninguém é obrigado a seguir a posição de ninguém, o pensamento de ninguém, mas há uma semente de dúvida. E só a dúvida faz a gente ir além. Porque as certezas nos deixam no mesmo lugar. Todo o progresso da humanidade surge a partir das dúvidas. A partir da certeza surge a acomodação. O centro espírita não se resume a este prédio, por exemplo. O centro espírita está conosco o tempo inteiro, deve estar conosco o tempo inteiro. Tanto é que na época de Kardec se prezava muito pelos pequenos grupos, pelas reuniões familiares, coisa que hoje não se faz há muito pouco. A nossa casa, o nosso trabalho, dentro do nosso carro, quando a gente está andando na rua, o centro espírita deve estar conosco. Por quê? Porque vocês vêm aqui uma vez por semana. E uma vez por semana é muito pouco, se a gente parar para pensar. A pessoa que faz curso vem mais de uma, mas imaginemos só nós aqui, da exposição de quarta-feira. E como se faz para se manter com o centro espírita dentro de si? Percebendo-se que nós estamos constantemente sendo auxiliados. De uns 3 dias para cá, eu vinha tendo sensações e pensamentos depressivos. E não tem por que esconder isso de mim, porque todos nós temos. Nós que falamos aqui ou que trabalhamos, não somos diferentes de ninguém, nem somos os escolhidos, não estamos imunes a nada. Eu vinha tendo pensamentos depressivos, uma tristeza profunda, aquela situação de que tu não sabe o que eu estou fazendo, qual é a minha função, por que tal coisa, aquelas coisas que a vida nos traz, aqueles momentos, em que parece que a gente não serve para absolutamente nada. Até que, hoje à tarde, eu estava, não vou precisar em qual momento, uma amiga minha, e aí eu faço um parêntese, o Espírito nos dar uma comunicação, nos mandar uma mensagem, não precisa estar do nosso lado. Porque a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados é pelo pensamento. Essa amiga muito querida me disse uma frase só. Vai doar sangue esse menino. Exatamente isso. Com o jeitinho que ela me dizia. Vai doar sangue esse menino. Aí eu fui doar sangue. Se vocês imaginarem o que esse ato revolucionou, a sensação que estava dentro de mim, se dissipou completamente. Uma coisa tão simples. E um contato tão bonito, porque eu tenho muita saudade dessa pessoa. Então, isso é perceber que o centro espírita não está aqui e hoje, mas o centro espírita está conosco o tempo inteiro. Nós estamos o tempo inteiro assistidos. Basta a nossa conexão. Basta que nós demos uma pequena brecha. Foi um pequeno momento em que eu não gosto de dizer trevas, mas que esses sentimentos obscuros estavam, uma pequena fresta de luz que se deu, que ela pôde me dizer essa frase. Esse menino vai você. Pronto. Se dissipou todas as luzes que estavam na minha cabeça. Repete esse menino. Repete a frase. Vai doar sangue esse menino.
que essa pessoa me chamava de esse menino seguida, assim, esse menino. Então, nem sempre a solução está no outro. A solução, muitas vezes, está dentro de nós. Nós precisamos, o que a espiritualidade e o centro espírita nos dá é um pequeno empurrão. Né? Ele nos dá o começo. É como se fosse uma placa. Ele nos aponta a direção. E nós vamos seguir o caminho. Porque está tudo à nossa volta. Em momento algum nós somos desamparados. Isso quer dizer que nós estamos em contato o tempo inteiro. E estamos com o centro espírita o tempo inteiro. Não se resume a essa casa ou qualquer outra casa. Se fosse assim, nós precisaríamos viver de centro espírita em centro espírita para renovar o passe. Né? Eu tomei passe hoje, mas hoje já gastou. Eu já andei de ônibus, já tive pensamentos que me desequilibraram. Então vou no outro ali que tem passe na quinta e vou tomar passe na sexta, no domingo, no sábado, e assim sucessivamente. Né? Ao passo que, quando a gente internaliza isto, né, a gente tem passe a qualquer momento. Basta mudar a chave, né, da vibração. E às vezes a gente faz isso sem querer. A gente se deixa levar por um pensamento ruim, por uma situação de desemprego, muitas vezes, né, que é uma coisa que incomoda. Né? A pessoa, quando está desempregada, muitas das vezes, ela não vê caminho, não vê, né? Ou um excesso de trabalho, a pessoa trabalha tanto que o único tempo que tem é de chegar em casa. Então, é isso que nós precisamos internalizar. E essa é a função do centro espírita, né? A função de auxílio. Mas ela não se limita às quartas-feiras. Ela está constantemente conosco porque nós somos espíritos. E quando a gente fala nesses momentos depressivos ou nos momentos de ansiedade, isso não é falta de Deus, falta de fé, falta disso. Isso é orgânico. Tá? Por isso é que aqui no passe, no diálogo fraterno, né, nós damos o caminho, nós damos o primeiro passo. Quem vai nos auxiliar depois é o tratamento médico. Podemos fazer a sequência dos passes, né? Ou o passe de corrente que se chamava, ou o passe especial, podemos fazer, mas nada dispensa o médico. Porque ansiedade, depressão são transtornos, desequilíbrios de hormônios, de substâncias que estão presentes no nosso cérebro. Então, muitas vezes a gente precisa do medicamento. Aqui se auxilia. Então, isso é uma das coisas que nós temos que quebrar. Esse preconceito com relação a psiquiatra e psicólogo. Né? É bom fazer o tratamento, é essencial. Aqui a gente ajuda. E essas preocupações do dia a dia nós vamos ter sempre. E aí o centro espírita vai resolver sempre? E quando não tiver o centro espírita, quando não der para vir, como é que eu vou fazer? Eu preciso me auto-regular, né? Me centrar. Às vezes mudar o foco. Como é que eu mudei o foco hoje? Né? Eu fui levar o filho na escola. Aí com aquela alegria de criança, e um detalhezinho, uma coisa que ele falou, abriu a brecha para eu ouvir vai passando esse mundo, que foi fundamental. É nossa função auxiliar. A única função certa de ser encarnado é o auxílio e o amor. Nós estamos aqui encarnados para auxiliar e para amar. Auxiliarmos uns aos outros, muitas vezes. Mas primeiro auxiliar a nós mesmos. Amarmos uns aos outros, mas primeiro amar a nós mesmos. O que é muito complicado. Porque muitas vezes a gente se enche de defeito e o mundo à nossa volta também nos enche de defeito. E aí o que a gente faz? A gente deixa o mundo falar. Deixa que o mundo seja como é.
fujamos dos padrões pré-estabelecidos e tenhamos a certeza de que podemos ser felizes, sim, em qualquer situação. E o centro espírita é essa seta que vai nos indicar o caminho. Mas quem vai percorrer este caminho somos nós. Que nós consigamos melhorar a cada dia. Que nós consigamos aprender. Que nós consigamos enxergar que não há tempo certo e tempo errado para o aprendizado ou para mudar de entendimento. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Tenhamos paciência conosco e usemos do auxílio que o Centro Espírita nos oferece. E que consigamos ter esse Centro Espírita dentro do nosso coração todos os dias. Muito obrigado.